Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está na live da semana, a Super Live. Por que é a Super Live? Porque é a live em que a gente fecha o bloco de uma semana do que aconteceu, do que está acontecendo, e faz a projeção. Projeção. Nós fazemos projeções, não fazemos previsões. Nós não temos nenhuma tenda, não temos nenhum poder mediúnico, não temos nada disso. Nós fazemos as projeções. E as projeções nossas estão, por acaso, pela boa prática, em 100%. 100% porque nós não erramos nada até agora. Não quer dizer que somos a prova de erro? Claro que não. Claro que não. Eu fiz uma live na sexta-feira e falei para vocês, estamos na iminência de uma retaliação nuclear. Estamos na iminência de uma retaliação nuclear. Por quê? Eu sempre falo para vocês, o cálculo bem feito, perfeitamente entrosado, feito da forma correta, com os dados errados, dá um resultado errado. O resultado era certo para os dados inseridos. Rubem, você está querendo falar japonês? Não, não queria falar japonês. Nem quero falar japonês com ninguém, nem querer enrolar. Eu quero dizer que, na sexta-feira, passamos o dia inteiro sob a égide do afundamento ou ao acerto da fragata mais moderna que a Rússia tem, tá? A Admiral Makarov, que é da família das mais novas fragatas russas, super bem defendida, e vinha de uma história do Moskva, um cruzador mais antigo, que teria afundado por ataque dos mísseis Netuno, os mísseis ucranianos. Na época, eu falei e continuo defendendo, ou foi sabotagem ou foi acidente, porque a Ucrânia, quando consegue atingir um carro de pilha, aquele carrinho do Batman, de bate-bate, que a gente compra para o filho da gente, para ele parar de chorar, quando a gente vai no shopping, quando a Ucrânia faz aquilo ali, ela faz um estardalhaço, filma aquilo de várias formas, diz que foram 30, foram 300, foram 500, e ótimo. Então, ontem aconteceu aquilo. E existia uma movimentação de aeronaves inglesas da OTAN, inclusive a gente vai abordar durante o desenrolar, que a OTAN toda está ferrada com a Rússia, mas quem está atravessado na goela da Rússia se chama Inglaterra, que é que está ciscando para frente, galinha não cisca para frente, mas a Inglaterra está ciscando para frente. Mas aí a gente vai ajustando de acordo com a conversa. Então, nós inserimos esse dado dentro da nossa lógica, a lógica de guerra. A Rússia não aguentaria, depois do recado que o Putin fez, não aguentaria ter um navio afundado, com ação praticamente direta da OTAN, e ter um segundo navio afundado, quase metade da frota, porque a frota do Mar Negro é pequena. São, acho que, 5 navios. Teriam perdido 40% e a nau Capitânia. E esse foi o dado, nós fomos dormir com isso. A mão do Putin em cima. No final, eu falo assim, oxalá, não vai acontecer nada, se Deus quiser, tudo vai passar, porque até aquele momento nós não tínhamos imagens. E a Ucrânia, eu fui falar numa merda, falei outra, desculpe. É o seguinte, a Ucrânia é praticamente um país do TikTok. Todo mundo faz filmagem de tudo, e não há filmagem do primeiro abate, do primeiro impacto, e nem do segundo. E no dia seguinte, a fragata estava lá intacta. Então, esquece, apaga o cálculo. O cálculo zerou. O que houve, sim, foi simplesmente um ataque violentíssimo das forças russas, da DPR, ataque violentíssimo em todas as frentes, uma varredura, vídeos horríveis que a gente troca aqui entre a gente, que a gente não coloca aqui. Tá? Tem vídeo que matança na Baixada Fluminense é pinto.
E a gente não coloca aqui para não prejudicar o canal e porque a gente acha que não é o local adequado para isso. Não é isso que a gente vem tratar aqui. Nós aqui não é aula de anatomia, nem simplesmente curso. Aqui nós fazemos coach de ML, não, de técnico de necrópsia. Então, a gente não coloca esses vídeos aqui. Agora, os vídeos são assustadores e os resultados são nefastos. Depois que o general assumiu lá, Dvornikov, o Alexander Dvornikov assumiu dia 9, simplesmente mudou a técnica, a tática, a abordagem toda, foi aquilo que a gente está vendo. Nós vamos botar um videozinho só para liberar o Christian e logo depois eu já vou passar para o Wellington, para ele fazer as considerações iniciais e depois a gente abrir a temática, os 5 pontos que a gente tem para vocês casarem ele exatamente com o título, porque tem tudo a ver. A Ucrânia nunca fez mais jus ao nome do que agora, que Ucrânia quer dizer fronteira. Tá? Ucrânia, em russo, lá na língua nativa, é fronteira, área fronteiriça, área limite, e realmente nada é mais fronteiriço do que a Ucrânia hoje. Mas, Christian, coloca esse vídeo de aglomeração para o pessoal puxar a cadeira, se inscrever no canal, ser membro, participar. Quem é membro sabe o que eu falei do AI-5 ontem aqui. Quem não é, não posso fazer nada. Tá aí. Rubem, você fez, sonegou informações. Não. É porque se eu colocar aquele conteúdo aberto, a coisa pega, porque ele é um conteúdo fechado. Não tem como. Aquilo ali é uma opinião, é uma conversa, é um bate-papo. Então, aquilo eu só posso fazer para grupo fechado mesmo. Tá? Mas você se inscrevendo, pagando R$ 4,99 por mês, você tem acesso a isso tudo. Tá? Se quiser colaborar com o canal, está à vontade aí, Pix. Pix é para quantias milionárias, não tem problema. Vai botando dólar aí enquanto eu aceito o dólar. Tá? E também, se nada disso, dá o like e vamos aqui. Christian, bota esse videozinho para a gente acelerar o processo. Ебашь! Стреляй, блядь! Рысь на приеме! Да вот я за нет все башен! Прям в центр, сука! Стой! Есть! Я еще не хочу! Еще есть чего? Наверху! Давай! Что, есть еще? Давай, стреляй! Прикрой чуть-чуть, протяни, чтобы залезли! Да, чуть-чуть протяни! Держу, пошел! Пошел, давай! Давай! Поехали! Antes de passar a bola para o Wellington, eu li ali uma coisa muito engraçada. Nos comentários, alguém falou assim, pode traduzir? Eu vou traduzir. Esse é um vídeo altamente explicativo. Isso é uma ação de infantaria. Tá? Isso daí é para o cara que ficava jogando videogame aqui no Brasil e foi brincar lá porque achou que era a mesma coisa. Tem reset, tem game over, tem que começar de novo, começar da fase. Ali não. Aquilo ali é bala voando.
Isso aí é bala voando. Você vê que os caras estão num veículo blindado, eles desembarcam para fazer uma operação, para tomar um ponto. Provavelmente dentro daquela casa ninguém mostrou, mas temos 15 mortos, ou 20. Né? Ninguém mostrou isso. A gente tem em outros vídeos essas imagens mais grotescas, tá? Menos didáticas. Então é o seguinte, é aquilo ali. Vieram, foram em cima de um bolsão, provavelmente cercaram aquela área, os caras desceram, fizeram a ação que tem que ser, é toda hora assim. É toda hora assim. Então, não tem tradução. Aquilo ali é um grupo russo atacando um ponto onde existia um grupo de resistência ucraniano. Os ucranianos estão sendo dizimados criminosamente pela mídia, porque o comandante Robson também fez a experiência, fez até um vídeo pequeno, curto, que você entra na internet e fala assim, perdas ucranianas, aparecem as perdas russas. Soldados ucranianos mortos, aí aparecem soldados russos. Aquilo que você está vendo é o que o soldado ucraniano no front está. O soldado ucraniano no front, sem comunicação, apenas com celular, dentro daquela casa onde ele acabou de morrer ali naquela ação, ele estava vendo ali que as tropas ucranianas já estão chegando em Moscou. Estão bem demais. Eles estão bem demais. Por quê? Criminosamente é assim que a mídia atua. O Wellington Calazans, domingo, Dia das Mães, esqueci de mandar um abraço, um beijo para as mães aqui, tá? Um abraço, um beijo para todas as mães. Depois eu canto uma musiquinha aqui para as mães, não tem problema, que aí eu espanto as outras, não tem problema, o pessoal vai perder até o dom da maternidade, escutando eu cantar. Mas, Wellington, como é que está aí? Muito frio, verão e inverno, como é que está? Como está o como? Boa noite, Rubem. Boa noite a você assistindo aqui a mais uma live. Um prazer estar de volta. Parabéns a todas as mães aí do Brasil. Essa não é uma data mundial, é uma data do Brasil, né? Aqui o Dia das Mães tem outra data. Mas as mães brasileiras recebam aí este cumprimento respeitoso e votos, né, de que esse reconhecimento ele se estenda por todos os dias do ano, porque ser mãe realmente é algo grandioso e que merece o respeito de todos nós. O bom aqui está chegando a primavera, né? Então está começando a ter uma cara assim de humanamente possível, vamos falar assim. Então tem sol e o vento fica um pouco frio à noite, mas já dá para sair com pouca roupa, não assim de short, bermuda, nada disso, né? Com pouca roupa que eu falo, não precisa ser roupa de astronauta, pode ser uma roupa de inverno do Brasil. Escapandrista. Por aí. Então, mas já estou bastante acostumado com esse tipo de clima. Eu gosto até. Mas sinto falta do verão, não nego, gosto mais do sol. Então, você falou que era para eu fazer aqui as considerações iniciais. Eu acredito que esse tema, como você colocou aí, a questão da fronteira final, é oportuníssimo, porque fronteira é uma palavra que deve ser interpretada de múltiplas maneiras e não é uma questão apenas do limite geográfico que nós vamos tentar abordar aqui. Tem a questão do limite do que realmente está acontecendo. E como você já quase que introduziu sobre essa questão da imprensa, existe também a realidade paralela que foi construída antes de tudo isso acontecer e quais são as consequências disso, né? Porque muitos povos de diferentes países e regiões estarão surpreendidos por uma dura realidade que está sendo prenunciada em diferentes áreas e vejo com muita preocupação as consequências dessa tensão que está acontecendo entre a Rússia e a NATO. Por enquanto é isso aí, Rubem. Perfeitamente. Gente, vamos dar o like, vamos chamar mais gente, compartilhem isso aqui, porque essa daqui é a grande live da semana. Aqui a gente fecha tudo que aconteceu até aqui. Amanhã é o grande desfile da vitória. Todo mundo esperando o pronunciamento de Putin.
eu poderia chegar aqui agora e, de uma forma totalmente irresponsável, ainda aproveitando o endosso que o Wellington Calazans é jornalista, está na Europa, está na área, praticamente, da conflagração de tudo aquilo ali, e a gente fazer uma clickbait aqui e chutar uma mentira para vocês. Ninguém sabe o que o Putin vai falar amanhã. Ninguém sabe. Existe uma bolsa de apostas. Uns que ele vai declarar guerra oficial à Ucrânia, outra que ele vai mandar um recado mais duro ainda à NATO. Existe uma série, outra talvez seja, que seria a minha aposta, talvez, é que ele chegue e fale assim: eu vou pegar a Ucrânia inteira, vou passar para o nome da Rússia, e quem emprestou dinheiro, quem vendeu arma, no mesmo dia acaba a venda de armamento para a Ucrânia. Então é o seguinte, acabou. Só para dizer uma coisa, os ucranianos estão revoltados com a Alemanha, e os alemães não aguentam mais os ucranianos, porque o ucraniano chegou lá cheio de marra, cheio de disposição, se achando o grande protegido da mídia internacional como a vítima, e estão azucrinando a vida dos alemães. E a justiça alemã, para quem não sabe, achando que a coisa está tão bonitinha, a justiça alemã proibiu manifestações com bandeiras ucranianas hoje e amanhã, em solo alemão. Estão proibidas manifestações com bandeiras ucranianas por provocação à grande data, que é a maior data nacional da Rússia, até da antiga União Soviética. Aí você vai me perguntar por quê. É porque eles perderam apenas 26 a 30 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Só isso. Só isso. Os Estados Unidos perderam 450 mil. A Europa inteira, toda a Ocidente, toda a Europa perdeu 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. Então é o seguinte: a Rússia perdeu 10 vezes mais que todo o conjunto da Europa. E um dado que talvez vocês não saibam, e eu já repeti várias vezes na live: de cada 10 soldados alemães que tombaram no campo de batalha, 9 tombaram na mão do Exército Vermelho. A realidade é que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra da Alemanha contra a Rússia. O resto foram escaramuças e batalhas. Houve guerra? Houve. Agora, guerra de verdade, onde se morriam aos milhões, era lá. Haja vista que os Estados Unidos desembarcam com os aliados em Omaha, Normandia, na região da Normandia, o desembarque do dia D. E quando eles entram naquela floresta das Ardenas, o Hitler desloca acho que 1 ou 2 exércitos da frente russa para ali, e os caras, em menor número, esmagam as forças americanas. A maior derrota militar dos Estados Unidos aconteceu na região das Ardenas, ali entre a Bélgica e a divisa alemã, França. Ali eles foram massacrados, massacrados porque pegaram a tropa de ponta que estava lá guerreando e vieram aqui e pegaram as forças ocidentais, que àquela altura do campeonato era um café pequeno. Tanto é que, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, se juntam todos os líderes ocidentais e têm a excelente ideia: vamos agora para cima da Rússia e vamos acabar com essa guerra logo de vez, acabar com a Rússia. De Gaulle levantou o dedo e falou: não vão não, se vocês forem, vocês vão ser engolidos. A gente vai e vai apanhar junto. Isso se o Stalin, no meio do caminho, não soltar todos os alemães, fazer um acordo rápido com ele, que ele é rápido nisso, e pegar os alemães que ele tem prisioneiro e botar do lado dele, que é aí que vai ser mais rápido ainda, a desgraça. Então, a Terceira Guerra Mundial quase que acontece 15 dias depois da Segunda Guerra Mundial, só para vocês terem ideia da coisa. Mas vamos à pauta, porque todos somos filhos da pauta, né? Ponto 1, que serve de norteio para a próxima semana, como para o próximo mês e como para o ano inteiro.
Tá? Anota aí, pega papel e caneta. Vocês não gostam de fazer receitinha da Ana Maria Braga? Não pega papel e caneta? Anotem aí, por favor. Tá? Então, é o seguinte: declínio dos Estados Unidos. Quem segura Tio Sam em queda? Realidade, pontual. Wellington Calazans, tema. Bola com você. Olha, Rubem, para responder, eu gostaria de recordar que a Rússia só violou a soberania nacional da Ucrânia e territorial porque os acordos de Minsk, eles foram completamente abandonados. E por que é importante resgatar isso? É importante porque ali, naquele descumprimento, nascia o declínio dos Estados Unidos da América em relação aos russos. Porque a Ucrânia vinha sendo usada como cabeça de ponte dos Estados Unidos. E se os norte-americanos fossem fortes, como todos acreditavam que eles realmente eram, a Ucrânia não precisaria ser usada como um fantoche, como tem sido usada até agora. Simplesmente, Joe Biden iria dar um ultimato a Vladimir Putin nos seguintes termos, né? Se você fizer alguma coisa contra a Ucrânia, vai virar cinzas. E por que ele não fez isso? Bem, isso não aconteceu porque a capacidade militar da Rússia é reconhecidamente superior à dos Estados Unidos. E por isso não ter acontecido, os russos e os chineses, eles perceberam que a única resposta para os Estados Unidos e também dos países membros da NATO, OTAN, seria econômica. Então, mesmo que a imprensa, Rubem, diga que as sanções contra a Rússia são as maiores de todos os tempos, todos terão que concordar que, longe de demover Vladimir Putin dos seus objetivos, que ninguém sabe quais são ao certo, como você colocou, ninguém tente adivinhar a cabeça dele, os efeitos, eles são muito mais dramáticos para os, vamos chamar aqui de sancionadores. Porque você colocou até numa live sua, já há algum tempo, logo que começou essa tensão, o nome de efeito bumerangue. E eu tenho usado, inclusive, muito esse termo no meu Twitter. E é exatamente isso. Aplica a sanção, mas o efeito é contra quem aplica a sanção, e não contra o sancionado. A Rússia não está sofrendo? Está sofrendo. Certamente está. Mas ninguém pode comparar a capacidade de superação do povo russo, que é forjado na adversidade, com a do povo ocidental, que se deixou deitar em berço esplêndido, acreditando no modelo de democracia, que nada mais é, e hoje temos provas concretas disso, do que um caminho para uma manipulação sem resistência. E por que eu citei a China quando eu falei aqui da Rússia? Porque quando foi o período da Guerra Fria, nós poderíamos dizer que a antiga União Soviética estava sozinha, os chineses hoje, e os indianos também, além de outros países, eles apoiam a Rússia, impedindo o isolamento dos russos, como aconteceu naquele período da Guerra Fria. E com isso, diversas crises têm sido assombrosas para os países membros da OTAN e também da União Europeia. Os Estados Unidos, então, passam a ser questionados pelos próprios parceiros sobre até que ponto ele deve ser visto como uma superpotência. É bom que fique claro, Rubem, que a história não trabalha com cortes abruptos. Sempre há transições. E hoje nós estamos vivendo uma transição.
Obviamente que com a modernidade das tecnologias, das comunicações de um modo geral, essa transição ela vai ser mais rápida do que outras transições de outros períodos. Mas seria precipitado afirmar que apenas uma guerra na Europa Oriental mudaria o futuro dos Estados Unidos no mundo. Mas ninguém pode negar que essa transição está em curso e que os Estados Unidos da América estão em declínio. Não podemos desprezar que hoje já temos elementos suficientes para afirmarmos que os norte-americanos não são mais a única potência do planeta. Se você ainda duvida disso, você que está me assistindo, repense, porque todas as guerras do início deste século produziram muitos inimigos para os Estados Unidos da América. As ações no Iraque, na Líbia, na Síria, revelaram a falta de respeito dos Estados Unidos por povos e líderes de outros países. E isso tudo deixou uma marca muito grande e negativa. Tanto que, ao pedir apoio ao mundo nas sanções contra a Rússia, esse apoio não foi unânime, como o chamado Ocidente gostaria que fosse. Se formos somar as populações dos países que ficaram neutros ou apoiaram a própria Rússia diretamente, é uma maior camada da população do planeta que está ao lado dos russos. Isso é uma derrota, isso é um declínio dos Estados Unidos da América. Porque eles abandonaram a diplomacia e passaram a se utilizar das ferramentas que criaram na economia, no poder bélico, para exercer chantagens, ameaças, extorsões, na tentativa de conseguir tudo aquilo que queriam. Isso tudo produziu desgaste. Os russos e os chineses aprenderam com esses erros e montaram uma estratégia silenciosa que engessou todo o Ocidente. A dependência dos commodities russos é um exemplo de jogada de xadrez, Rubem. A incapacidade de substituí-los num curto prazo, a impossibilidade dos norte-americanos de fornecerem esses commodities imediatamente e também a preços competitivos, é outro sinal do declínio dos Estados Unidos. Tudo isso somado à dependência da indústria chinesa como fornecedora de produtos acabados. Nunca é demais lembrar que a economia dos Estados Unidos e de grande parte dos países ocidentais vive do consumo. E a China, há quem diga, inclusive, que essa ameaça de lockdown, essas paralisações aí por causa de uma Covid que teria voltado para a China, faz parte de um jogo, de uma guerra, se utilizando de uma ferramenta que tentaram impor aos chineses para quebrar a economia, e agora os chineses se vingam, fingindo uma pandemia para estagnar as economias. Não estou afirmando que isso realmente seja verdade, estou falando de suspeitas de grandes economistas que eu leio. Então, como eu falei, os Estados Unidos continuam sendo uma superpotência, mas ninguém pode negar que os limites do poder militar e também não militar estão expostos. Os norte-americanos negligenciaram a capacidade decorrente de uma união entre a Rússia e a China. A crise econômica nos Estados Unidos e nos países ocidentais, o enfraquecimento do dólar e a impotência militar diante das novas tecnologias bélicas da Rússia e até mesmo da China, são elementos que nos permitem afirmar hoje que o declínio do Império Norte-Americano se dá numa velocidade inimaginável. E como sabemos, Rubem, a política não deixa vácuo. Este espaço está sendo ocupado por Rússia e China. E se o Brasil, a Índia e a África do Sul, que completam aí o bloco dos BRICS, souberem aproveitar a oportunidade que a história está oferecendo, eles também podem tirar proveito deste momento. Por enquanto é isso, Rubem. Perfeitamente, Wellington. Concordo em grau, número e gênero.
a situação, se vocês quiserem saber os pingos, é só vocês acompanharem os analíticos macroeconômicos, mesmo com o Ocidente todo abrindo os cofres e jogando dinheiro na rua. Estão jogando caminhões, carretas de dinheiro. Só que esse dinheiro está virando o que nunca virou, papel. Papel não gera riqueza. Papel não te respalda em riqueza. É a riqueza que respalda o papel, não é o papel que respalda a riqueza. E enquanto existia um fluxo de capitais universal, vamos dizer, ser gerenciado pelos Estados Unidos, você conseguia isso numa boa. Era a famosa pirâmide. Você joga para baixo, ou seja, a miséria que era para estar na sua casa está no Brasil, com a moeda fraca, está na Argentina, com a moeda fraca, está na África, está na Ásia Meridional, está em todo lugar. Em todo lugar você consegue fazer isso. Você consegue um grau de endividamento, você consegue jogar esse dólar no mercado. Para quem não sabe, os Estados Unidos andou vergonhosamente oferecendo dólares na pandemia, a custo zero. Talvez vocês não tenham sabido disso. Os Estados Unidos ofereceu quase $1 trilhão sem juros. Dinheiro vergonhosamente impresso. Dinheiro vergonhosamente impresso, totalmente falsificado. Eles poderiam te emprestar $1 daquele para pegar 50 centavos de volta, que era grande negócio. Mas eles te emprestaram para quê? Para, no futuro, ele vir pegar suas riquezas com aquele dinheiro. Para o Brasil, não sei, honestamente, se o Brasil pegou. Eles tinham disponibilizado $30 bilhões para o Brasil. Custo zero. A custo zero, não. Eram 30 bilhões para adquirir patrimônio e solo brasileiro, imprimindo apenas o papel. Hoje, o que está acontecendo? Hoje, o principal freio, quem brecou tudo isso, o grande heroísmo, vamos dizer, já que a gente vai para as películas de Hollywood, onde você necessariamente precisa da figura heróica de alguém, a figura heróica até agora não quer dizer, holofote quem coloca é eu, o Wellington e mais meia dúzia. Ninguém coloca holofote em lugar nenhum. Não, mas o holofote, se você for ver, os Estados Unidos emperra, a engrenagem trava, a pedra entra no meio, exatamente quando o Joe Biden vai sempre subserviente, historicamente subserviente ao Oriente Médio, chega lá, bate palmas e fala assim, olha só, a Rússia está causando problema aí, eu quero que vocês aumentem em 10 milhões de barris de petróleo, a produção de petróleo no mundo para equilibrar a situação, para ele manter o poder do dólar, continuar emitindo. Os árabes viraram para ele e mandaram ele catar coquinho. Ninguém vai aumentar a produção nenhuma aqui. Depois de muita negociação, aceitaram aumentar 700 mil barris de petróleo por dia. 7% do que foi pedido. 7%. E isso porque entraram outras nações. E chegou lá também com a mesma pauta. Vocês não aceitem moeda aqui que não seja dólar. Vocês só vendam o petróleo por dólar. O cara virou para ele e falou, Abdullah lá falou, meu amigo, a gente vai aceitar tudo aqui, até vale transporte. Que o cara chegar para pagar aqui é rublo, é renminbi, é rúpia, é tudo. Qualquer coisa que chegar para pagar aqui, estamos aqui. Ou seja, os Estados Unidos, como o Wellington falou, ele fez inimigos e desafetos até dentro de suas trincheiras. O que aconteceu? Na década passada, os Estados Unidos empurraram 100 bilhões de dólares, tá? em sistemas de defesa aérea na Arábia Saudita. E simplesmente os equipamentos não funcionam. Tá? Os equipamentos não funcionam. São equipamentos Patriot, Aegis, TAD, todos eles não funcionam. Não funcionam. O Iêmen foi lá
no Alibaba, comprou 50 drones, daquele que você compra para o seu filho, tá? E atacaram uma refinaria e o sistema não serviu para nada. Fora isso, começaram a querer se meter. Eu sabia que uma hora o identitarismo ia dar merda, e deu. Tá? Foram lá se meter quando eles pegaram um jornalista lá, desafiaram deles, fizeram o sashimi do rapaz, tá? E os Estados Unidos foi se meter. Foi se meter porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, e os caras já estavam por conta do cacete. E, nesse vácuo, o Putin fez uma viagem por lá, falou algumas palavras mágicas, as mesmas que ele falou para o Bolsonaro. O Putin acho que não é muito criativo nisso, não. Eu acho que ele chega para essas pessoas, fala o mesmo cardápio e acredita quem quer. Faz o que quer. O que o Bolsonaro ouviu provavelmente foi a mesma coisa que a família real da Arábia Saudita ouviu, só que eles levaram fé na história e se tornaram soberanos. E a Arábia Saudita, a partir do momento que se torna soberana, ela para de apoiar Israel, como apoia há décadas, desde 1970, quando você vê guerra no mundo árabe, apesar do nome ser a Arábia Saudita, foi o único país que não lutou contra Israel. A Jordânia lutou, o Egito lutou, a Síria lutou, e eles não lutaram, apesar de ser a Arábia Saudita. Por quê? Porque eles já eram aliados dos Estados Unidos desde 71, quando os Estados Unidos foi lá com a sua comitiva, botou todo mundo na parede, extorquiu todo mundo, ameaçou todo mundo de morte, de fim, ótimo, e conseguiram o que conseguiram. Só que houve a grande ruptura. Meu pai sempre falava que é o seguinte, tudo que acontece no mundo acontece naquela área. Meu pai era um pouco místico, tá? Mas era um místico estudioso. Ele gostava da ciência. Ele não era místico só por ser místico. Ele falava assim, ele falava que a fonte de energia do planeta fica ali. E ali onde nasceram os sumérios, as civilizações, quando você fala que você é branco caucasiano, na realidade você veio dali, os caucasianos vieram daquela região. Então é o seguinte, a civilização nasce por ali. E tudo nos últimos anos, quando eu falo, é milhares de anos, acontece por ali. E dali acontece isso também, o próprio enfraquecimento dos Estados Unidos. Agora, Wellington, na nossa escala de 1 a 5, nós temos outro tema que é bomba. Bomba, 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 bomba. E agora é uma bomba em 2 tons, porque antes iam negros, árabes, muçulmanos, mas agora estão indo brancos, olhos azuis, olhos verdes, biotipo, estereótipo e biotipo de europeu normal. Nós temos a bomba migratória na Europa, tá? Somada à natalidade quase negativa, a partir que a gente sabe que o europeu parou de copular algum tempo com seres de outro sexo. Entre eles nunca fizeram tanto sexo, mas está na moda, tá? O pessoal fazer sexo à vontade, até os 40 anos na casa da mamãe, e depois sair para a vida, ou o que resta da vida, tá? Ou até a morte chegar antes. Enquanto isso, o imigrante, ele está pouco se lixando. Ele continua lá rezando para lá, tendo 10 filhos, casado com a mesma mulher, aquela estrutura. Mas o que você tem a me falar sobre a crise migratória e a implosão da Europa? É implosão a palavra certa, da Europa. Olha, Rubem, eu não quero antecipar o tema 4, quando nós vamos falar sobre a questão dos alimentos, mas essa crise de alimentos, que já começou, tem sido um tema cada vez mais presente nos debates mais profundos aqui na Europa, por causa das consequências desta tensão entre a NATO e a Rússia. O drama da crise alimentar, ele já é prenunciado para o 2º semestre deste ano. De acordo com o diretor executivo do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, David Beasley, a escassez de alimentos poderá causar uma migração em massa de países africanos e do Oriente Médio
para a Europa. Então, aí você pega esse cenário que está sendo prenunciado, somando com a situação na Europa, porque a crise humanitária, já envolvendo milhões de refugiados ucranianos, é motivo de preocupação para os países europeus hoje. Então, você observa que nós estamos falando sobre as consequências dramáticas apenas com a imigração e todo o drama decorrente da atual crise na Ucrânia. Mas olha, Rubem, essa realidade é bastante anterior a tudo isso, porque antes dos 2 anos de pandemia, já haviam sinais muito contundentes de uma crise financeira de grande escala. A concentração da riqueza, que sempre batemos aqui, você e outros colegas que produzem conteúdos independentes, essa concentração da riqueza, ela não é mais agora uma exclusividade dos países em desenvolvimento, Rubem. Os governos dos chamados países de primeiro mundo já estavam pressionados por esta situação em que o setor produtivo foi marginalizado. Uma inexplicável contradição do capitalismo, que é reduzir o poder de compra das pessoas. Então, devemos recordar que nos últimos 10 anos, a precarização do trabalho, ela praticamente dominou o mundo. O endividamento das pessoas através de empréstimos a juros extorsivos é outra coisa que vinha produzindo uma massa de miseráveis, pobres e miseráveis, se você prefere nessa ordem. Tudo isso já era prenúncio de que algo estava muito errado, Rubem. É por isso que eu temo bastante que todos esses problemas somados produzam um caos inimaginável aqui na União Europeia, culminando com o fim da União Europeia. Porque a solução será através da política, mas a pressa em resolver tantos problemas poderá fazer com que a margem do diálogo pela via diplomática seja incapaz de promover as melhores soluções e, com isso, nascem as guerras. É aí que eu temo bastante. Você deve recordar como iniciou a Primeira Guerra Mundial, não é? Como você mesmo citou uma vez numa live, parecia que eram países brincando um com o outro e não brigando. A Segunda Guerra, ela estourou a partir de sanções de um país contra o outro. E se houver uma próxima guerra em proporções mundiais, ela será rápida e fulminante. Mas se forem guerras entre países apenas, não possuidores de armamentos nucleares, então nós teremos muitas delas e muita miséria, muita fome e muito drama. Pode ter certeza. Wellington, a gente deve deixar claro que essa bomba migratória ela foi prevista durante muito tempo. Alguém que era visionário, que tinha essa visão clara, principalmente do continente africano, tá, dos fluxos migratórios, que era o Muammar Gaddafi. Ele falava que, enquanto ele estivesse ali, a Europa estava a salvo. E parece que, em algum momento, alguém olhou para a galinha dos ovos de ouro, que era o Gaddafi, e falou assim: o que essa galinha tem por dentro, né? Vamos matar para ver. E a galinha não tinha nada, tinha sangue, vísceras, igual a todo mundo. E eles mataram a galinha, que tinha o valor de uma galinha, tá? E perderam os ovos de ouro. Ganharam um fluxo migratório terrível, uma desestabilização total, um custo lá dentro, que o único que sempre quem lucra é os Estados Unidos, que vai lá, rouba o ouro, tá? Assalta,
leva na madrugada, na calada. E quando eu falo roubo de ouro, gente, é roubo de ouro mesmo. É roubo igual roubo de galinha. A gente, quando era criança aqui, quando era mais novo, na Semana Santa, na Pascuela, no sábado de Páscoa, lá, a gente roubava a galinha dos outros. A gente roubava, ia lá no quintal do outro, roubava, principalmente, quanto mais amigo seu, melhor, para você depois convidar ele para comer a galinha que você roubou dele. Uma vez aconteceu uma tragédia quase aqui, num desses roubos, né? Porque nós roubamos uma galinha de estimação de um senhor e a gente pensou que era dos filhos dele. Deu um angu de caroço terrível, né? Então é o seguinte, o que acontece é que o que os Estados Unidos fazem é roubo de verdade. Roubo, encosta aviões, descem os mariners, pegam o ouro, colocam dentro do avião, levantam voo e vão embora. Ah. Se não me engano, foi no dia 7 de março, eu acho, de 2014, por isso que eles fizeram na Ucrânia. Chegaram lá, tinha 42 toneladas declarado de ouro dele lá, garanto que tinha muito mais, mas o governo que entrou junto com o negócio, porque quem entra, as promessas são muitas. Ó, a gente vai roubar o país, vocês vão ficar com a parte de vocês. E os caras, no começo, ficam mesmo. Esquecem que depois os Estados Unidos têm mania de chegar, pegar aquela turma que sabe demais e suicidar todos eles. É uma prática normal. Prática que você conhece, talvez não conheça perto da sua casa, porque talvez os traficantes perto da sua casa tenham muito mais moral e ética do que a CIA, do que os Estados Unidos. Provavelmente tem. Tá? Mas é pior, é dali para pior. Então, é o seguinte, Wellington, tem, junto com isso, ovo, a galinha ou o ovo. Nós já falamos aqui. Gente, eu quero dizer para vocês que tudo isso que a gente está falando é uma análise baseada em fatos, não em torcida, em absolutamente nada. Só para dizer para vocês, o endividamento da Rússia é em torno, a última vez que eu vi, estava em 12% do PIB. Não deve nada. A dívida, as bolsas de valores na Rússia não significam absolutamente nada. Significam o que deveriam significar. Você vai lá ganhar um dinheiro, apostar em alguma coisa. Bolsa de valores é um negócio tão bom que deveria ter uma em cada capital brasileira. Para as empresas que estão ali. Estava falando eu fora do ar com um amigo nosso que deve estar assistindo a live. Falei até com ele. E o cara sabe que eu sou consultor de empresas. E o cara está precisando. O cara mostrou, né, Wellington, um pacote interessante de negócio, de trabalho, e o cara necessita de um investidor ou de um grupo de investidores. É assim que nasce uma bolsa de valores. Você tem uma grande ideia, você já tem uma empresa, você funciona no meio dela e você empresta, pega dinheiro desse pessoal e depois divide o lucro com eles. É o normal. Agora, quando as pessoas pegam essas ações, tá, e vão para o mercado secundário, o problema da ação não é o mercado primário, é o mercado secundário. Quando o cara começa, eu tenho aqui uma ação aqui da Tesla Motors. A Tesla Motors, tá? Ela nunca deu lucro, ela nunca distribuiu dividendos. O papel da Tesla Motors não vale nada. Uma ação da Tesla Motors não vale nada. Os analistas de mercado, tá, consideram que os papéis dela estão sobrevalorizados 150%, não é 150%, não. 150% é uma vez e meia. 150 a 200 vezes. Ou seja, é um papel que não vale nada. Está pronto para acabar. Porque o que acontece? A Tesla Motors virou um negócio... Como é que a Tesla Motors vai concorrer com a Ford, com a GM, com a Toyota, com a Mitsubishi, que tem plantas pelo mundo inteiro, físicas? Ela tem que virar uma mega corporação aonde? Na indústria de papel, na indústria de ações, em Wall Street, na farsa. E isso tudo gera o nosso item 3. Inflação, estagflação, tá? E a instabilidade
e a falta de experiência que o Ocidente pegou de lidar com a produção, por incrível que pareça. Nós desaprendemos a produzir, esse fenômeno não é só brasileiro, não. Quando a gente fala em desindustrialização, tá? É só você ver o estereótipo que você tem na cabeça de Detroit. Detroit hoje é uma cidade de gangue, de bandido, de marginais, é uma cidade na miséria, né? Destruída. Era o maior polo de construção de automóvel do mundo. Acabou. Então, o Ocidente está muito bom em imprimir dinheiro, distribuir redes sociais, criar metaversos, criar bilionários. Quanto mais bilionário aparecer no mundo, mais injusta é a sociedade. Aquele dinheiro vem de alguém, são um sistema de vasos comunicantes. Sai de um lado, vai para o outro. Mas, Wellington, inflação, estagflação, instabilidade e, principalmente, falta de experiência de voltar a produzir. O que o nosso Ocidente do Norte tem para isso? Ô, Rubem, eu não tenho boa notícia não, viu? Porque eu tenho lido muitos, e você recebe, eu até peço desculpas a você todos os dias, porque eu envio uma quantidade cavalar de links para que você possa ler, de muitos economistas, porque o único segredo para você entender o que está realmente acontecendo é acompanhar economia. Como eu não sou economista, eu procuro ler economistas, principalmente aqueles que não escrevem para grandes empresas de comunicação, porque aqueles são batizados, né? Então, eu não posso cair no truque de acreditar no que eles falam. Então, o cenário de caos, crises e instabilidade é o mais provável para os próximos anos, Rubem. Porque se a energia fica mais cara e a indústria perde o poder de competitividade, cai o índice de ocupação da mão de obra, aumenta o número de pessoas em desespero. E o desespero produz um cenário imprevisível. Você pode observar que tudo o que está sendo previsto decorre das decisões insanas de tentar sancionar o principal fornecedor de commodities, que é a Rússia. A imprensa fala muito sobre o petróleo e o gás, que, convenhamos, são muito importantes e que sozinhos já anteciparam um cenário de inflação e preocupação nas economias aqui da Europa. Mas existe, Rubem, uma outra grande dependência energética europeia, que é a do combustível nuclear russo. Olha, pouco foi noticiado, mas no dia 1º de março, um avião russo pousou em Bratislava, na capital da Eslováquia, apesar do fechamento do espaço aéreo da União Europeia para os navios da Rússia, devido a essa situação na Ucrânia. A isenção, né, essa exceção que abriram para esse avião, foi porque a carga era combustível nuclear da estatal russa Rosatom. A economia eslovaca, ela tem agora reservas de outro produto estratégico, segundo o ministro da Economia daquele país, que é esse commodity nuclear. Isso significa que a dependência do gás e do petróleo, que tem sido propagada, ela talvez seja de mais fácil compreensão do senso comum e também do ponto de vista estratégico. A imprensa, ela evita falar o máximo possível sobre urânio, sobre energia nuclear, porque isso pode despertar o interesse de outros países para que eles assegurem as suas respectivas soberanias. Mas, só para que você que está aqui assistindo essa live possa ter uma ideia, 5 países da União Europeia, com quase 40 milhões de habitantes, que são Bulgária, Eslováquia, Finlândia, Hungria e República Tcheca, eles têm usinas nucleares de fabricação soviética
que dependem do combustível exportado por essa empresa, a Rosatom. Se não importarem, estarão seriamente ameaçados de parar de funcionar. Quais são as consequências? Caos, miséria, guerra, fome, desespero, tudo isso que a gente vem falando. É por isso que o título dessa live foi muito bem escolhido pelo Rubem, é A Fronteira Final. Porque essa fronteira é o limite que está sendo estabelecido entre a racionalidade e a irracionalidade. A produção de energia nuclear é muito importante em todas essas repúblicas que eu citei. 4 delas são ex-comunistas. E está entre 40% e 60% do total de dependência. Você imagine, Rubem. Estou falando aqui de milhões de pessoas que poderão entrar nessa mesma onda de desespero por causa de outro tipo de guerra, por causa de outro tipo de desespero que não os vividos atualmente pelos ucranianos. É isso, Rubem. Esse quadro a gente já acompanha há muito tempo, a grande crise de 2008, que era o momento exato para o mundo aproveitar. Para quem não sabe, se você andar na Europa, nos Estados Unidos, eu fiquei assustado, eu achei um site, depois eu vou te passar, um site de um cara que só procura condomínios abandonados. Tá? Cara, condomínios de classe média, casas que você vê que estão na faixa de 200 a 500 mil dólares cada uma, casa de veraneio, tá? Milhares, dezenas de milhares abandonadas. Ficaram lá. E ninguém quer acabar elas porque é o seguinte, não tem muito valor de mercado e aquilo pertence a banco. E banco está pouco se lixando se sua indústria vai cair, se tudo vai acabar. Um negócio assustador. Em 2008, nós tivemos a chance de fazer uma grande mudança e ajeitar a economia. Para quem não sabe, o capitalismo, da forma que é gerido hoje em dia, ele, a cada ciclo de 10, no máximo 15 anos, ele sofre uma implosão. É uma crise ou é uma guerra para fantasiar, é alguma coisa que simplesmente rompe o processo. Em 2008, tentaram arrumar uma guerra da Rússia com a Geórgia, só que a Rússia foi lá e esmagou a Geórgia com 2 peitos. E veio a crise imobiliária, 2008. Era a chance do mundo ter humildade e falar assim, o modelo precisa de correção. O que o sistema fez? O sistema que eu chamo de Ocidente do Norte fez. Dobrou a aposta. Dobrou a aposta. Vamos romper politicamente, destruir politicamente o outro lado, porque a partir do momento que a gente romper e destruir politicamente o outro lado, nós temos aonde avançar e manter essa política genocida nossa de impressão de dinheiro sem fim. Continuar a festa. E o que eles fizeram? Prepararam um plano plurianual para destruir a Rússia de vez, para pegar a Líbia, para atacar o Oriente Médio, e começaram preparando, porque eles começam a preparar, eles são ligeiros, mas não tanto quanto você pensa. Toda essa, que a gente chama, o pessoal chama comumente de guerra híbrida, toda essa confusão, tudo isso aí, isso é feito com anos de antecedência. Não muitos, mas anos de antecedência. E eles, em 2008, 2009, quando acaba a crise econômica, a primeira coisa que eles fazem, depois de Lehman Brothers, depois de destruir tudo, sistema econômico, trilhões de dólares, os americanos, principalmente os grandes grupos financeiros, remuneram e dão com dinheiro público, que é aportado e impresso. Inclusive, aquele filme La Casa de Papel é feito sobre isso. La Casa de Papel é feito exatamente nessa crise, que o cara, no discurso, eu achei o filme
Eu só vi a primeira temporada, porque o resto, para mim, é encheção de linguiça. O resto, para mim, vira romance. A história está no primeiro. Eu comecei a achar fraco. Mas é incrível. Por isso que, às vezes, você pega um seriado, é bom você ficar assistindo. Porque quando chegou no último capítulo, nos 2 últimos capítulos, tudo abriu para mim. E o cara chega, o professor, que é o chefe, e fala assim, não estão fazendo nada demais em editar esse dinheiro e sair com ele. Isso não é nada comparado com o que a Europa fez. Botaram as máquinas para rodar dia e noite. E quem vai pagar isso? Quem vai pagar isso é a Primavera Árabe, quem vai pagar isso é Moscou, quem vai pagar isso é a Líbia, quem vai pagar isso são os outros, como sempre. Pobres do terceiro mundo, miseráveis do terceiro mundo, nós vamos jogar essa conta para frente, como sempre fizemos. E lá na frente ainda não chegou. A hora que chegar, a gente dá um jeito, né? Que sempre demos até agora. Esse capitalismo, para você que acha que entende muito de economia, que você entende demais, que você é coach, trader ou qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que essa economia de mercado totalmente selvagem, virada para o dinheiro, ela tem aproximadamente 100 anos. É muito pouco tempo na história da humanidade. E é um modelo que, em 100 anos, já encrencou 10 vezes. É aquele carro que você compra como coisa muito boa, tá? Mas toda hora está quebrado na beira da pista. Então, não é tão bom quanto você acha. Tem muito conforto, tem muita tecnologia, tem muita coisa, mas vive quebrado. E você cada vez tem que se enrolar mais para consertar ele. É o que acontece com a locomotiva da economia. Em 2008, eles fizeram isso. Da Ucrânia. Como é que eles fizeram? Eles fizeram, a partir da crise, a partir da crise de 2009, uma crise sem tamanho, que não pegou o Brasil. Por quê? Porque naquela época nós produzíamos commodities e a China era compradora. Nós estávamos à margem. A Europa e os Estados Unidos não faziam parte, praticamente, do nosso público. E tínhamos acabado de descobrir o pré-sal, que foi atacado pelo PSDB, foi o grande mérito do Lula. O Lula foi aquela vaca holandesa premiada que deu 50 litros de leite e daqui a pouquinho deu um chute no balde e jogou tudo no chão. 50 litros de leite, jogar o leite fora não serve para nada. É melhor uma gata que dá 2 colheres de leite. Então, foi o que o Lula fez, o grande mérito. O grande mérito foi usar, para quem não sabe, eu sou da Petrobras, 23 anos lá dentro, e o pré-sal não é uma descoberta, é uma conquista tecnológica. Todo mundo sabia que o pré-sal existia. Uma hora aqui, eu venho aqui e falo só sobre pré-sal. Não tem problema não, falo sobre petróleo. Não vou entrar aqui em perguntas e respostas sobre o tema, mas eu venho aqui e falo só. Aquilo ali é oriundo praticamente das primeiras cartas feitas pela exploração da Petrobras, do Petrobras 2, o primeiro navio nosso, sonda de perfuração. Desde que a bacia de Campos foi achada, a gente sabia que tinha óleo além daquilo ali. Isso foi confirmado depois. Não havia tecnologia aplicada para explorar aquilo lá. Fomos para lá, o Lula teve o mérito, investiu. Antes não tivesse feito isso. Eu falo para todo mundo, antes a gente tivesse entregado as jazidas para os outros. Porque o Brasil fez o melhor. Foi lá, investiu com o dinheiro e depois vendeu por 1/3 do preço, por 1/10 do preço. Então, era muito melhor ter mandado os outros explorarem, estaria lá até hoje. Porque ninguém gosta de explorar lá no terceiro mundo, que não venha de bandeja. Então, em cima disso aí, quem recrudesceu? Quem nasceu a partir de 2008, 2009 com força? O que a Rússia voltou para combater lá? O nazismo. Foi através do nazismo que eles acharam uma brecha na Europa. E acharam na Ucrânia, procuraram um núcleo onde existe um resquício de nazismo. Stefa Bandeira, Ucrânia, região limite. Então, vamos para lá. E para lá nós vamos agora para o 4º tema, penúltimo de todos, depois a gente vai responder umas perguntas. Tá? Isso aqui, gente, é uma live. Nem sempre a live que a gente tem é sensacionalista, é sobre a guerra. A guerra está lá correndo solta, já está vencida, a guerra já acabou. Né? Se você chegar aqui, se você for lá Eu vi uma participação do comandante Robson, ainda agora num podcast desse aí, falando que é o seguinte,
falando a palavra certa. O cara colocou o corte, coisa certa. O exército ucraniano foi estraçalhado. E não era um exércitozinho qualquer. Era um puto exército. Tá? Foi estraçalhado pela Rússia. E está sendo feito isso. Tá? Então, isso aí a gente não tem aqui, nós estamos fazendo. Nem toda a live, nem toda a aula, nós não estamos dando aula, nós não temos essa pretensão de dar aula. Mas nem tudo é daquele jeito. Sensacionalismo, adrenalina, não. Hoje é aquele jogo para marcar pontos no campeonato. Mas eu falei, pegue papel e caneta e anote, porque nós estamos dando informações de ouro, que você vai chegar lá na frente e vai falar assim, cara, eles fizeram essa previsão. Nós não fizemos previsão nenhuma. Eu já falei, a gente não faz previsão. Senão, a gente mudava de ramo. Então, é o seguinte, agora a gente vai entrar no quarto tema, que é uma sequência natural disso tudo. Que é a crise alimentar. Nós não estamos falando da crise hídrica ainda, e vamos deixar para outro dia. Porque o Brasil e a América do Sul é o PEP da água do mundo. Nós não vamos entrar nisso aí. Para isso aí, eu quero ver, o Wellington, se eu trago aquele climatologista maluco, que já foi no Rogério, que eu gosto muito dele, que o pessoal tem raiva porque ele era bolsonarista, porque ele votou no Bolsonaro. Tá? Eu estou pouco me lixando em quem ele votou. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu tenho a ver com o que ele fala. Tá? Que teve, inclusive, o canal dele cassado, teve que reabrir o canal. Tá? Então, seria ideal que a gente falasse sobre água, sobre clima. Uma hora dessa, eu vou trazer ele para a gente, no domingo à tarde, a gente fazer um programa com ele. Vai ser sensacional. Fugiu o nome dele aqui agora. Tá? Mas as pessoas já vão botar o nome dele aqui embaixo, não tem problema. Falta comida, dizia minha mãe que casa que falta o pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão, Wellington. É assim mesmo? É assim, né, Rubem? Nós que somos do Brasil e nascemos ali, e tivemos a nossa infância ali nos anos 70, né? Sabemos exatamente o que isso representa. Porque, olha, dessa crise alimentar... Ricardo Felício, já para botar, antes que eu... Já botaram o nome aqui, eu esqueci o nome, é Ricardo Felício. Sim, o Rubem, se a situação na Ucrânia já foi um choque no setor da energia, então ninguém mais esconde que a escassez de alimentos vai ser... Já é, na verdade, né? Já é, porque se você for olhar assim, o continente africano, tem países hoje que estão sofrendo consequências dramáticas por causa disso. Né? Só para que você possa ter uma ideia, você que está assistindo aí a gente, uma parte crucial do trigo, milho e cevada do mundo está, por motivos óbvios, presa na Rússia e na Ucrânia em decorrência dessa tensão militar que está acontecendo tá? Entre Rússia e NATO, vamos falar assim. Para piorar, uma parte ainda maior dos fertilizantes do mundo está retida na Rússia e também na Bielorrússia. E qual é o resultado que podemos esperar diante dessa situação? Se você pensou em preços globais de alimentos e fertilizantes subindo vertiginosamente, você acertou. E por isso eu digo que o 9 de maio, que foi inclusive mencionado pelos próprios russos em algum momento, ele não significa que vai ter fim de guerra, não. Porque eles falaram da data, mas não falaram do ano. Porque todos os commodities que eles exportam estão subindo de preço. E isso compensa as perdas com as sanções que têm sido aplicadas. A preocupação faz sentido porque, como eu falei antes, logo aqui no início da nossa live, todo esse cenário de tragédia é agravado por grandes desafios que já estavam aumentando os preços e apertando os suprimentos, incluindo aí a pandemia, restrições de transporte, altos custos de energia e recentes secas, inundações e incêndios. Muitas catástrofes
climáticas aconteceram em diferentes regiões do planeta. Então, o aumento da fome no mundo tem sido pronunciado por especialistas de diferentes áreas. Uma invasão, uma guerra, uma pandemia, uma crise financeira. Tudo isso conspirou para impor essa tensão sem precedentes nos sistemas alimentares globais. Se a guerra continuar, e eu, lamentavelmente, acredito que ela deva durar por bastante tempo, muitos países já sobrecarregados com uma dívida pandêmica, vamos falar assim, poderão ser forçados a pedir mais empréstimos para subsidiar os alimentos básicos e vão se endividar ainda mais. É preciso que algo seja feito agora, porque, como sabemos, alimento depende de clima, depende de estações, depende de tempo, não é? De plantação, cultivo e colheita, e transporte. Então, essa catástrofe humanitária, que já é grande na Europa por causa desse fluxo imigratório, né? Vamos chamar até fluxo de refugiados da Ucrânia, porque são refugiados, e desse pronunciado fluxo imigratório a partir de países do Oriente Médio e da África, por causa do problema alimentar, ela vai atingir proporções globais. O problema é que, entre as soluções tidas como prioritárias, estão aí incluídas a prevenção e a redução das sanções às exportações da Rússia, da Ucrânia, Bielorrússia. E os países europeus não parecem possuir autonomia para quebrar esse embargo que está sendo tentado pelos Estados Unidos. Todas as medidas que dependam da política, elas estão sendo travadas, mas elas precisam de ser aplicadas, porque é necessário reduzir essa dependência. E aí vai entrar, Rubem, um outro debate, não para hoje, que se, para conseguir gás e petróleo, por causa das sanções aplicadas à Rússia, né, países ditos antes dessa confusão começar, como Arábia Saudita, Venezuela, foram procurados, né? Aí todo mundo esqueceu que era ditador, que era ditadura, que era isso, que era aquilo, o importante é ter o petróleo, ter o gás, né? Isso também vai acontecer com a questão do clima. Então, o desmatamento, ele terá que ser tolerado para compensar essa escassez de alimentos. E isso dificulta ainda mais a reação do Ocidente num futuro próximo, porque toda moral e toda questão ética ocidental, ela foi construída com base nesses valores. E é esse mesmo Ocidente que vai ter que ferir esses valores que ele praticamente impôs nos outros países em relação a essas questões de democracia, meio ambiente e outras que nós já debatemos aqui exaustivamente em outras lives. Então, Rubem, tragédia é pouca bobagem, viu? O negócio é muito sério. Off-topic, no mesmo tema, para as pessoas terem ideia de uma coisa que a gente não botou aqui na nossa abordagem. Tá? Nosso cronograma aqui, nós deixamos uma coisa de fora. Não papamos mosca, porque a gente sabia que era o momento certo de falar sobre isso. Tá? A segunda onda. Vamos falar aqui da segunda onda agora, antes de chegar às considerações finais. Vou chamar o Wellington para a gente falar da segunda onda, que é
uma coisa que a mídia não está falando: a falta de unidade da União Europeia. As oposições, como estão reagindo internamente esses países. O único que está tendo uma posição bem tranquila em relação a isso, por incrível que pareça, é o Macron. Macron pisou na embreagem, botou em ponto morto e não quer papo com ninguém. Está quietinho. Macron está fazendo agora a visão de banqueiro dele. Ele está olhando para onde o Putin está olhando. Para quem não sabe, o Putin está olhando para o final de outubro, aonde não adianta o inverno chega. Não adianta pedir tempo, não adianta falar que o gasoduto americano só vai ficar pronto daqui a 2 anos, o inverno chega. É aquela farsa que eu falei do general Inverno. Dizem que foi o general Inverno que ganhou a guerra da Rússia. Eu falei assim, pela primeira vez em 41, nós tivemos um inverno que durou 4 anos. Né? Só que teve inverno, outono, verão, inverno, outono, verão, inverno, outono, verão, primavera, teve tudo durante esse período. Então, o processo é negócio. Os alemães caíram na armadilha das nevascas russas, porque realmente a Alemanha é um país tão tropical, né, tão quente. O pessoal lá, né, exatamente. Você olha para a cara dos alemães, você vê aquela cara tropical, aquela cara de havaiano, dançando hula-hula. Então, é toda uma conversa, uma falácia, uma narrativa. O que houve, é claro, quando veio o inverno, veio para os 2 lados. Os russos levaram uma vantagem muito pequena. Muito pequena. Eles estavam mais preparados. Não, eles não estavam mais preparados. Estavam com mais vontade. Porque você está perdendo a tua casa, está perdendo tudo. O grande problema, a grande vantagem ali foi como eles se jogaram. Os alemães nunca pensaram que iriam matar 26 milhões de russos, de soviéticos. Porque os caras vieram com tudo. O que ninguém fala é isso, eles brigavam na mão, contra a metralhadora. O cara tinha uma noção do que era... Aí o pessoal vem falar de liberdade. A liberdade vendida por essa falsa democracia que nós vivemos, que é um jogo de cartas marcadas, onde você está engessado. Entenda você o seguinte, o que eles tentam colocar na sua cabeça como democracia não é o que você quer. Quando ele fala democracia, ela entra no seu cérebro e se processa de outra forma. O que você que está aí me escutando quer, na realidade, é liberdade individual. Direito e acesso ao conjunto de leis e regras que regem a sua vida. Pergunto eu para você, você tem isso no Brasil? Não. Não. A empresa de energia elétrica cobra o que quer de você e você não tem nem aonde reclamar. A primeira coisa que vem é o seguinte, você entra no atendimento eletrônico, que você disca 1, 2 é isso, 3 é aquilo, 4 é aquilo, 5 é aquilo, 9 você vai esperar até desistir e ninguém te atender. A outra informação é o seguinte, paga primeiro, reclama depois. Aí, quando você vai no judiciário, você é o Zé Coquinho, você ganha R$ 2.500 por mês. Aquela empresa ali arrecada 5, 6 bilhões por mês. Quando você chega lá no balcão para reclamar, lá está todo mundo, já ganhou o presentinho deles, está todo mundo já cantado, já está tudo certinho. Então, a sua demanda, fazer igual o juiz, que numa sentença disse para o cara que ele negava a multa que o cara pedia à empresa, porque aquilo ali não é meio de vida. Ou seja, o juiz julgou ele moralmente, quando, na realidade, o juiz tem que se manifestar nos autos. Se o cara está levando vantagem ou não, é problema dele. A lei lhe permite aquilo, lhe faculta. Então, esse é o quadro da democracia. Quando alguém fala em democracia no palanque, quando o Lula, junto com aquele bando de vagabundos ali, aquele bando de maconheiro, aquele bando de ordinário ali, e fala em democracia, em liberdade para você, e quando eu falo que a democracia é uma falácia, você deve achar que eu sou um ditador. Não, eu não defendo.
prisão arbitrária, eu não defendo tortura, eu não defendo nada disso. Agora, eu defendo que exista um conjunto de leis que regem uma sociedade e que ela seja auto-aplicável para todos. Isso é o que você quer. Isso é o que você quer. Nós temos um exemplo agora do que se chama alternância no poder, que eu vou passar a bola para o Wellington, eu sei que ele está processando aí. Nós temos agora... Todo mundo reclama, todo mundo fala assim. Angela Merkel ficou 16 anos diante do governo alemão. Porra, é tempo demais para alguém ficar chefiando alguma coisa. Concordam? Pelo andar da carruagem, pelo produto final que é vendido na democracia, sim. Agora, por outro lado, também a democracia não é a escolha do povo. Se o povo quer, por que ela não podia ficar mais 16 anos? Bem, ela em 16 anos nunca houve um chefe de Estado melhor para o povo alemão do que ela. Ela é alemã. Aí viemos para a alternância de poder. Tem um bosta lá chamado Olaf Scholz, que em 6 meses só fez merda. Eu duvido, Wellington, que isso aconteceria com Angela Merkel de frente com a economia, porque Angela Merkel foi uma das incentivadoras do gasoduto. Nord Stream 2. O Nord Stream 2, que é o pomo da discórdia disso tudo. Tudo isso que está acontecendo é em torno do Nord Stream 2. Mas por que ela fez aquilo? Porque ela é alemã, visa o bem-estar do povo alemão, tá? E aquilo ali era ótimo para a Alemanha. A realidade é que, se você falar, a Angela Merkel, apesar de alinhada com os Estados Unidos, está cagando para os Estados Unidos. Ela está cagando o que era bom ou ruim para os Estados Unidos. Então, é o seguinte, é onde eu falo para você, Wellington. O que está acontecendo dentro desses países? Porque, como eu falei, quando eu entro no Google e vejo as perdas ucranianas, elas não existem. Quando eu tento ver quantos soldados ucranianos morreram, não existe, aparecem os russos. E quando eu falo em Europa, eu vejo um bloco só, todo unido, ombro a ombro, amando os ucranianos e com ódio geral dos russos. Parece que não tem um europeu, nenhum partido, nada pensando em outra coisa. É verdade isso? Conta para a gente. Ô, Rubem, lamentavelmente o papel da imprensa é de propaganda. Então, a única coisa que joga contra a realidade apresentada pela imprensa é a dureza em muitos países da inflação que já chegou, do fechamento de empresas, que já é uma realidade. Então, esse cenário real é um verdadeiro contraste com aquilo que é noticiado. Mas, lamentavelmente, existe uma censura absurda. Você não tem direito à pluralidade, você não tem direito a uma visão, como se diz, comparativa. Você não tem esse direito. Se não for uma pessoa com alta dedicação e que tenha habilidade para buscar fontes alternativas, vai acabar acreditando naquilo dali como narrativa, e quando isso explodir, Rubem, essa revolta vai ser tão grande, porque, como você falou, do jeito que a narrativa é construída, parece que amanhã, dia 9, vão enforcar Vladimir Putin no Kremlin. E não é essa a realidade. E por que não é essa a realidade? E por que é que estão mostrando esse tipo de coisa? Então, a produção de desemprego, insegurança de toda a espécie, endurecimento de regime, a conivência dos partidos de todo o espectro da política. Você não distingue hoje o que é esquerda, o que é direita, o que é centro. Todo mundo falando a mesma língua, que é a linguagem neoliberal, defendendo os mesmos valores. Vai sobrar a revolta popular. Aquilo que nós comentamos no tópico anterior. Caos,
revoltas, instabilidade, por diversos fatores, mesmo assim, com a impregnação de uma russofobia que está sendo construída de uma maneira extrema e também com essa repressão que tende a ser aprofundada nos países, porque você mesmo comentou comigo aqui a semana passada, a primeira aparição pública de Macron depois da reeleição, ele passou maus bocados. Isso só está começando, Rubem, já está nesse nível. É imprevisível o que vai acontecer, Rubem. Eu nem quero arriscar. A gente calcula aí que talvez mais uns 4 milhões de ucranianos vão se somar aos que já estão fora da Ucrânia, inundando a Europa. E o que a gente pode dizer, não estou falando de todos, não estou generalizando, mas é comum que essa turma não sejam as melhores biscas da Ucrânia. Aventureiros, a turma, o Zelensky, na primeira semana, botou todos os bandidos na rua, eles pegaram os AK-47 e foram para a Polônia já cometer crimes. Porque o cara é bandido, o cara não tem nacionalidade, não tem porra nenhuma, não tem merda nenhuma. Tá? Então, a gente chega à conclusão de que a situação é muito mais trágica do que parece. A gente não está sendo aqui, a gente não está querendo fazer um alarde fora do comum. A gente está falando que é o seguinte, você pega o seu candidato aí, qualquer que seja ele, não me interessa, a gente fez um acordo tácito aqui de não ficar falando mais o nome dos candidatos, porque não cabe para a gente. Nós vamos, o máximo possível, a não ser quando seja notícia lá na frente. Lá na frente a gente trata uma notícia. Algo fez alguma coisa, alguém fez alguma coisa, e a gente trata como notícia. Se vir aqui para o final, sem eles terem participado de algum ato que tenha sido transformado em notícia, aí vai parecer opinião. E a opinião nossa é que é o seguinte, cada um deve saber aonde o pé lhe aperta. O que acontece é o seguinte, nós estamos dentro de um processo em que quase todos os candidatos, ou a sua totalidade, por mais variadas cores que possam apresentar na pelagem, o pelo é o mesmo, e da mesma altura. Então, é uma questão de tingimento. Tá? Tem a história daquele, não sei se você lembra, do cara que morreu, né, e foi para o inferno, aí chegou lá e descobriu que o inferno era dividido em países. Tá? Era dividido em países e o cara, claro, ele morreu aqui no Brasil. Tá? A primeira coisa que ele fez, ele foi para a fila dos Estados Unidos. Chegou lá na fila dos Estados Unidos, tinha quase fila, não tinha ninguém. Aí o cara falou assim, como é que faz aqui? Ele falou, cara, aqui é tranquilo. Aqui você chega de manhã cedo, toma 300 chibatadas, tá? Vai para a geladeira, 10 graus negativo, fica até de tarde sai de lá, toma mais 300 chibatadas, tá? E vai para o forno. E fica lá 200 graus, até de noite. E no dia seguinte a mesma coisa. Falei, a boca aqui é estreita. Essa aqui não é bom, não. Aí foi lá para a Inglaterra. Aí descobriu a mesma coisa. Aí depois ele falou assim, aí foi na França. Aí começou menos exigente, foi para a Itália, foi para a Espanha, foi para Portugal, começou a cair o nível de exigência dele. Passa numa quadra, ele vê uma fila de 2 quilômetros. E ele descobre que é o seguinte, que aquilo tudo era uma farsa, só botaram o nome dos países, mas é a mesma coisa. Aí tem uma fila de 2 quilômetros, ele olhou lá na frente, andou para caralho, foi lá ver o inferno do Brasil. É o inferno do Brasil. E ele falou assim, porra, todo lugar é igual, todo negócio. Aí foi lá e perguntou. E o cara falou a mesma coisa. 200 graus, 300 chibatada, 300 isso, o que for. Bicho,
Ele foi lá para o final da fila e começou a perguntar para o cara da frente: vem cá, você está aqui? Não, ele está aqui porque está aqui, porra. Ah, porra, mas tudo igual, cara, você está todo mundo aqui, tem 2 quilômetros de fila aqui. Todos os infernos que eu fui mais de 20 infernos, todos eles é a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Olha só, para de fazer barulho. É o seguinte, vamos falar logo. O cara que dá chibatada aqui, ele vem, pendura o chicote dele ali, bate o ponto e vai sair com a puta dele. Tá? O freezer está quebrado, tem mais de 2 anos, ninguém conserta. Já sumiram com o dinheiro do conserto umas 4 vezes. E o forno, meu amigo, nem sauna é. É por isso que tem essa fila aqui. Agora, cala a boca antes que você estrague o negócio. Essa daí é para encaixar o cenário. Né? Mas, Wellington, as considerações finais, vamos ver aqui alguma coisa. Tá? É melhor se as pessoas vivessem. Rubem, eu vou apresentar uma sugestão a você aí, em relação às perguntas. Pegue só de quem participou hoje, fazendo perguntas objetivas, porque houve um nível de dispersão hoje que realmente me decepcionou, porque eu sempre elogiei aqui o pessoal no chat, que sempre acompanhou a discussão, mas parece que o pessoal estava ligado em outras coisas hoje, e aí foi um pouco decepcionante. Mas sabe o que acontece? Eu vou dar uma desculpa, é o seguinte, porque as pessoas, é o que eu falo, não adianta, o sensacionalismo segue a gente. O sensacionalismo segue a gente. Então é o seguinte, a nossa live hoje não tem muita coisa de espetacular. Talvez seja melhor do que todas as outras que a gente fez em conteúdo. Né? Mas falta o espetáculo. Então é o seguinte, eu anotei umas aqui, olha. Deixa eu ver aqui. O João Felipe faz uma pergunta interessante. João Felipe, nosso amigo aí, ele fala assim: Rubem, você acha, o Wellington, que a Rússia, a Alemanha, está preparando um novo Ribbentrop-Molotov? Um novo acordo com a Rússia? É uma pergunta interessante, porque se ele fizer isso, ele está dando uma banana para os Estados Unidos, para a Inglaterra, e farinha pouca meu pirão primeiro. O que você acha? Olha, a Alemanha já há muito tempo que eu venho falando, antes de começar esse conflito, que o setor produtivo da Alemanha tinha o mercado russo como preferencial e tinha todas as possibilidades de manutenção e crescimento, como foi nos últimos anos, né? Especialmente com a Angela Merkel. Já levantaram a possibilidade, por exemplo, os alemães fazerem plebiscito sobre qual a melhor decisão do governo em relação à relação com a Rússia. Se isso não for feito, Rubem, o governo vai cair. Porque não há como sustentar um desnível tão abrupto como esse que... Você, inclusive, já mencionou, inclusive, a questão salarial. Eu lembro do seu exemplo, um operário comum que ganha 5 mil euros, passar a viver de seguro-desemprego de 800 euros. Ninguém vai querer isso. Então, não é uma questão aqui de um acordo que venha atrair Estados Unidos, que venha atrair União Europeia, NATO, etc. No caso específico da Alemanha, a Alemanha precisa da Rússia para não quebrar. Se o orgulho prevalecer, vai quebrar. E para reerguer vai dar trabalho. A França, no mesmo caminho. Você falou do Macron, que está com uma visão de banqueiro e etc. Ele sabe que tesou demais a corda e ele não tem condição de acompanhar esse ritmo. Porque as consequências, até para o continente africano, de onde a França sempre promoveu a extorsão e a pirataria, é dramática. Então vai ficar ruim para a própria França com essa queda no continente africano também. A França sofre 2 vezes, com ela mesma e com o continente africano. Então, Rubem,
o erro disso tudo foi permitir que essa situação tivesse sido iniciada. Falhou a diplomacia, falhou o diálogo, e essas consequências todas poderiam ter sido evitadas. É vergonhoso, nos tempos de hoje, termos que apelar para uma guerra. É tudo... Mas a guerra faz parte, eu sei que faz parte, a história faz parte, a indústria das armas, grandes lobbies, etc. Mas, nessa proporção que o mundo está vivendo, a situação é desesperadora para todo mundo. Então, eu não acredito em acordo, não. Porque o lucro está compensando algumas perdas para o sancionado, e isso favorece a mudança de um sistema econômico vigente para outro que se pretende multipolar. Então, vamos esperar para ver. Espero que seja rápido, mas estou pessimista, viu, Rubem? Estamos todos pessimistas. O quadro brasileiro, como eu falei aqui, a gente vai depurando com o tempo. Eu acho que o tempo serve para ir moldando a gente, para ir melhorando, e que você tenha coragem de assumir suas mudanças. Nada definitivo. Rui Barbosa falava que você não deve elogiar tanto uma pessoa ao ponto que você não tenha que voltar atrás e meter o pau nela. Tá? E o inverso é verdadeiro. Você não deve também bater tanto que você não volte e elogie. Eu ainda agora estava brincando com o Wellington, eu estava vendo um canal com quase 600 mil inscritos, fazendo uma live, e a apresentação da live tinha 2.250 pessoas ao vivo. Realmente, nessa hora, eu acho que a gente é fenomenal, porque nós estamos agora com 2.400 pessoas ao vivo, está longe do nosso melhor, mas está dentro do nosso número normal, global, de assistência, e nós temos 18 mil inscritos. Se a gente fosse seguir essa proporção, nós teríamos 70 mil pessoas assistindo aqui, tá? Se o cara, a gente tivesse 500 mil inscritos. Mas o cara consegue colocar só 2.000 e poucas pessoas, até porque é um samba de uma nota só. É o presidente da República, todo dia em uma mesma situação, virada do avesso, tudo. Você chega à conclusão que só roubou para assistir aquilo. Só roubou para aparecerem 200 mil pessoas para darem ok e visualização em alguma coisa daquele sentido. Porque ao vivo tem menos gente do que aqui. Então tem algo de muito estranho nisso tudo. Mas isso não é problema meu, não é problema do Wellington. Aqui o importante é que aqui não tem nada. A gente não bota um centavo, não tem patrocínio, não tem nada. Patrocínio que tem aqui é de vocês. Teve aqui, até acho que foi o Gabriel Grochov, bem-vindo à Turma Ruim, se inscreveu aí no nosso grupo, obrigado, Gabriel Grochov, muito obrigado. Então é o seguinte, se alguém colaborou aí também, eu não vi, ótimo, sinto agradecido, grato à presença de todos. E quanto à pergunta, deixa eu ver se aparece alguma outra pergunta. Tá? O Daniel, eu quero agradecer o Daniel, a Marlene, a todos os mediadores que estão aqui. Eu quero ver se acha uma pergunta. Realmente, o pessoal está fraco de pergunta hoje, hein? Né? Eu queria saber, cadê o meu amigo Causani? Cadê Causani? Causani, cadê você? Né? Fernando Boccoli, Rubem, minha questão é entender por que o Putin tem como inimigo principal a Inglaterra. Já agradeço pela live. Fernando, essa eu vou responder para você o seguinte, é pelo próprio engajamento, porque os Estados Unidos têm um pé lá e outro cá. Mas o Boris Johnson, que tem um grau de retardamento altíssimo, eu não sei como é que a sociedade como a inglesa consegue colocar um cara daquele como líder de alguma coisa,
Aquilo não serve nem para líder de torcida de time de porrinha. Tá? O Boris Johnson é um perfeito idiota. Colocaram um imbecil daquele. Eu, por exemplo, poderia não gostar do Winston Churchill ou de qualquer coisa. Aquilo ali é um Chamberlain piorado. Chamberlain era um político quatrocentão inglês que foi lá arriar as calças para o Hitler. Tá? O Boris Johnson, ele parece íntimo do Boris Yeltsin. Tá? Um alcoólatra e outro totalmente idiota. Então é o seguinte, ele andou fazendo manifestações públicas ou falando em particular, coisas que não deveria falar, e tomou ações e tentou colocar a Inglaterra dentro de um protagonismo que não cabe. Que mal ou bem os Estados Unidos filha da puta, mas quando fazem algum protagonismo, eles ainda têm. Eles ainda têm alguma coisa para queimar. A Inglaterra não tem. Vive de uma época em que os seus almirantes roubavam o ouro de outros países. Né? Toda a estrutura da Inglaterra, toda a estrutura de engrandecimento da Inglaterra é baseada no crime, quer seja narcotráfico, quer seja tráfico de escravos, porque eles foram os primeiros a combater a escravidão depois de terem se locupletado com a escravidão. Eles eram os principais, eles cobravam pedágio. Para quem não sabe, o navio negreiro, quando atravessava, pagava pedágio aos ingleses, para não serem atacados. Sempre foram assim, a vida inteira viveram do roubo e do suor alheio. Fizeram isso em tudo quanto é lugar. E quando eles chegam no lugar, o modus operandi é aquele. Quem são os líderes? Quem são o negócio? Eles chegavam com um pouco de força, ajudavam aqueles líderes, tá, a sujeitar todo mundo. Pessoal, você acha que o século de vergonha da China não tinha chinês atolado até o pescoço participando daquilo? É claro que tinha. Eles precisam disso. Porque não existe força militar suficiente para subjugar o povo. Você tem que ter sempre um governo títere. Isso daí Roma já mostrava. Só que Roma normalmente dava o pão e o trigo, ou o pão e o circo. Tá? E esse aqui não é o caso. Eles tiraram o circo, tiraram o pão, e é o seguinte, vivem da violência, da truculência, de ameaçar os próprios parceiros. Isso nunca deu certo em lugar nenhum. Nunca. E não vai dar agora. Você ameaçar seus parceiros, como os Estados Unidos faz, como mandaram aqui a Vitória Nuland para ameaçar o Brasil. Então, o que o governo brasileiro vai fazer ou não, a gente vai analisar quando virar notícia. É esse novo formato do canal. O novo formato do canal é isso. Virou notícia, a gente fala do Ciro, virou notícia, a gente fala do Lula, não é nem para falar o nome deles, mas é muito bom. A gente vai falar deles. Não virou notícia, nós não temos nada que falar dele. A escolha é de qualquer um. Eu acho que a verdade, vocês têm contato com ela todo dia aqui. Todo dia. Então, tirem as conclusões de vocês são inteligentes o suficiente. Wellington, palavra final, se você quiser se manifestar, à vontade, o canal é seu, fica à vontade. Muito obrigado, Rubem. Antes de tudo, agradecer a você por mais um convite, agradecer a tantas pessoas assistindo, né, até o final, muita gente, a audiência é muito boa. E eu quero dar essa palavra sobre o Brasil, né, porque a guerra produz oportunidades. E o Brasil tem aí uma chance de ouro, já falei isso o domingo passado e repito. O Brasil tem uma chance de ouro para se transformar na potência para a qual ele foi vocacionado. O Brasil possui todos os recursos necessários para se transformar numa potência. O Brasil possui tudo que diferentes países precisam de outros para conseguir. O povo brasileiro tem inteligência, tem alegria de viver, que também é importante. E não pode perder essa oportunidade. O bonde não pode passar, porque esse próximo bonde só vai passar daqui a 80 anos. Então, esse é o momento de aproveitar tudo que está sendo debatido por nós e por outros canais parceiros. E é preocupante ver a lentidão das decisões. É preocupante ver que
os norte-americanos estão querendo determinar algo sobre o sistema eleitoral do Brasil, quando lá nos Estados Unidos teve até invasão do Capitólio por queixas de fraude e irregularidades. É muito preocupante que políticos prometam a alemães e franceses a divisão da floresta amazônica. Falei aqui hoje sobre a questão do urânio, né? O Brasil é rico em urânio, o Brasil é rico em ouro, o Brasil é rico em petróleo, água doce, gás, nióbio. O Brasil é rico em absolutamente tudo que todo mundo precisa. Então, você que é brasileiro, assim como eu, não é atravessando a fronteira que você deixa de ser brasileiro. Faço questão de frisar isso. Lute, faça a sua parte, cobre, não tenha ídolos e vamos construir um país, porque um país não nasce com salvador da pátria. Salvador da pátria não existe. Os tempos mudam e as propostas precisam mudar. Chegou a vez de aproveitar. Guerra produz oportunidade. O Brasil não está dentro da guerra e pode fazer a diferença. Não é vendendo o patrimônio público, destruindo o setor energético que vai se dar bem. É preciso pensar no país, pensar no Estado e qualquer governo que venha seja capaz de manter o Estado brasileiro. É isso, Rubem. Obrigado, Wellington. Obrigado pela participação. Já vai dar 1h lá para o Wellington. Está liberado, Wellington, não tem problema. Eu vou aqui responder só 2 perguntas rápidas aqui. A Maíra Valente. Oi, Maíra. A baiana Maíra Valente. Tá? Baiana, que nem o Wellington. Ela pergunta se um segundo mandato do atual signatário da presidência da República poderia nos surpreender no sentido de fortalecimento dos BRICS e de reaver as privatizações. Eu quero dizer para você, Maíra, que se ele tiver que fazer isso, ele que faça agora ou cale-se para sempre. Ele não precisa de um segundo mandato para isso, porque o segundo mandato não é uma negação do primeiro. Então, se ele tem algum plano estratégico nesse sentido, que ele o execute imediatamente, porque um ser humano não consegue ficar mais do que 25, 26 dias sem comer. Então, ele esperar que alguma coisa vá mudar para daqui a 1 ano ou 1 ano e meio é demais. Então, a gente espera isso aí. E espera, hoje, o que a gente vê num cenário, como eu falei, a gente vê um cenário onde nós vemos várias cores, mas a pelagem é a mesma. Cada um diz que tem uma cor e todos eles, né? O Diogo Silva, Rubem, podemos vender a Amazônia por R$1 trilhão e investir na indústria. Realmente, eu acho que está certo. Mas eu faço uma coisa melhor. Eu pego apenas 1 hectare da floresta amazônica, imprimo R$1 trilhão e vendo e faço. É a mesma coisa. Eu troco a Amazônia por 1 trilhão de riquezas. Onde tem 1 trilhão de riquezas? Se o cara me der 1 trilhão de riquezas, eu posso pensar em trocar a Amazônia. Aonde? Me dá o Alasca? O cara vai me dar mais o quê? 1 trilhão de riquezas? O cara vai imprimir 1 trilhão, vai empilhar o papel e vai me dar, e eu fiz um grande negócio. É assim que funciona? Se ele quiser, ele me dá um cheque, né? O cheque é melhor. Aí, não precisa. Um cheque é uma folha de A4 dividida em 8 pedaços. Então, é o seguinte, não se vende riqueza. Riqueza se explora. Riqueza se explora. Nunca se vende riqueza. Não. Se você tem algo que te dá dinheiro, tem algo que é a galinha dos ovos de ouro sua, você mantém ela. Mantenha o máximo. O cara que tem meia dúzia de imóveis alugados, ele não quer vender o imóvel, ele quer que no final do mês ele dê uma renda para ele. Se ele vender o imóvel, ele vai fazer o quê? Ele vai viver de quê? Ele tem riqueza. Ele tem riqueza. A riqueza é o imóvel que está ali.
não é o dinheiro. O dinheiro é o dividendo daquela riqueza. Então, não se vende nada. Não se vende a Amazônia, não se vende absolutamente nada. Nada. A Amazônia não vale 1 trilhão. A Amazônia não tem dinheiro no mundo junto para comprar a Amazônia. Tá? Qual o preço da Amazônia? Não existe. Não existe. O que existe, o que pode existir, é um plano vertical, autossustentável, de exploração das riquezas que a Amazônia tem. Porque aí entra a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Você vai usar, você vai botar ela no ciclo de novo. Só para te dizer uma coisa, você engordando, eu engordando, todo mundo engordando, é incrível. O planeta, como elemento fechado, ele pesa a mesma coisa. Você sabia disso? O planeta, ele tem um peso, como se você colocasse ele numa balança. Então, se todos os elefantes do mundo engordarem, se todos os homens do mundo, todos os seres vivos engordarem, você sabe quanto que vai aumentar o peso do planeta? Nada. É incrível, né? Porque é a lei de Lavoisier. É a transformação. Você pesa individualmente. Você aumenta o peso individualmente. Agora, se todos os seres vivos da humanidade, do planeta, todos eles, dobrassem de peso, se todos os seres vivos do planeta pesassem 10 quilos, ou 10 alguma coisa, 10 Y, se eles passassem a pesar 20 Y, o planeta, o conjunto do planeta pesaria a mesma coisa. Isso é para você pensar um pouco. Tá? Você que acha que sabe tudo. Tá aí um bom negócio para você. Então, o que você tem que fazer é a exploração sustentável, porque do pó vieste, ao pó voltarás, o ciclo se fecha. Nós não somos nada na história do planeta. O planeta tem aproximadamente, segundo cálculos, 4 bilhões de anos e pode durar mais 4 bilhões de anos, ou dura mais do que isso. Aí você pega tudo que você imaginar da civilização da Terra, não dá um segundo num dia. Se toda a história da humanidade fosse compilado em um dia de vida, a existência do ser humano da Terra não chegaria talvez a um segundo. Acabou. É isso, num dia inteiro, de 24 horas. Multiplicado por 60, multiplicado por 60. Então, é isso aí. Eu acho que com isso aqui, a gente para por aqui. Deixa-me ver se tem mais alguma coisa. Só isso. Já botei aqui. O Trade Market, eu quero dar um parabéns a ele, porque ele andou fazendo umas boas intervenções aqui. Tinha uma pergunta lá atrás, eu perdi, mas não tem problema nenhum. Da próxima vez eu começar a anotar as perguntas, porque eu achei que ia proliferar bastante boas perguntas depois. E o pessoal deu uma estagnada, mas tudo bem. Talvez também porque prestaram bastante atenção, tá, em tudo que nós falamos. Então, gente, eu quero agradecer a participação de todos. Tenha comentário. Tá? Mas vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós temos Carlos Velasco e amanhã nós temos o dia da vitória. Amanhã Putin vai falar alguma coisa. O que ele vai falar? Não sei. Não sei. Qual a sua previsão? Nenhuma. Tá? Vamos fazer uma coisa? Depois dele falar, eu conto para vocês. Aí a gente analisa o que ele falou. Fica melhor assim. Wellington, boa noite, boa madrugada para você, boa noite para o resto do pessoal e amanhã a gente se vê.